pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula, onde, como prometido, nós vamos começar a aprender agora a criar nossas telas. Bom, as telas de seleção de um reporte, né, de um programa, são basicamente três comandos que nós utilizamos para criar uma tela simples. Tá? A primeira são os parameters, que é o tema da nossa aula de hoje. Temos também os select options, que são para campos mais complexos. E temos o Selection Screen, onde nós formatamos a tela. Por padrão, quando nós criamos um programa que não tem tela, eu já deixei até clicado aqui, mas eu posso voltar para vocês verem como é que eu fiz. Eu estou aqui vou entrar aqui na minha tela, certo? Modificar. Eu só criei aqui, ó, como está comentado aqui embaixo, eu só criei um elemento aqui, que é do tipo caractere, chamado LTexto. Se nós clicarmos nesse botão aqui, ó, ou apertarmos Ctrl Shift F5, exibir lista de objetos, nós vamos visualizar todos os campos. Se não aparecer, você vai aqui em programas, seleciona aqui o nome do seu programa, clica aqui no óculos, no exibir, e vai aparecer a estrutura do seu programa. Nós temos aqui um campo, o LTexto, e a estrutura do dicionário que eu deixei lá preparado para utilizar depois, se referenciando à tabela Standard Mara. Bom, por padrão, quando nós criarmos a nossa tela, o SAP já vai criar uma nova tela e ele vai dar um nome automaticamente para ela, chamado de tela 1000. Todos os números, as telas recebem um número por nome, e é através desse número que nós nos referenciamos a essa tela quando nós queremos saltar de uma tela para outra, voltar para uma tela, mas isso vai ficar para outras videoaulas um pouco mais à frente. Bom, vamos entender um pouco então do comando parameters. O comando parameters, vou deixar aqui descomentado agora, ele serve para criar campos na nossa tela. Eu vou ativar aqui e vou explicar o que cada um desses comandos aqui faz. Essa é a forma mais simples e rápida de explicar. Vou tentar ser bem rapidinho aqui para não parecer maçante. Mas notem que a partir do momento que eu ativei o meu programa, apareceu uma cacetada de botões aqui embaixo. Deixa eu expandir aqui, ver se consigo ver minha tela. Certo? Os campos apareceram aqui. Então, quando eu executar agora, vai aparecer para nós uma série de botões numa tela para nós escolhermos. Nós temos aqui o pnome. Notem que ele já tem um tamanho maior que eu determinei. O snome, temos o endereço, o CARID, ou CARID. Nós temos um outro tipo aqui, MATNR, e alguns botões, um de check para confirmar e uns botões de chave. Quando eu marco um, ele desmarca outro. Vamos falar um pouquinho de cada um deles, ok? Vamos voltar aqui então para a tela do nosso código. O primeiro campo, o pnome, eu determinei que ele seria do tipo caractere com 30 de tamanho, né? Podemos escrever até 30 caracteres ali dentro, e eu marquei ele como obrigatório. Então, quando nós executamos o programa e não selecionamos, vou selecionar um outro campo aqui. Note que ele tem um quadradinho aqui, ó, com um sinal de check. Tá vendo? Isso, toda vez que você vê um campo assim, significa que ele é obrigatório. Então esse cara aqui eu posso deixar em branco se eu quiser, mas esses aqui não. Por padrão, quando eu clicar aqui para executar o programa, mesmo que não tenha nada para acontecer nesse evento, ele não deixa acontecer. Já aparece uma mensagem padrão do SAP dizendo preencha todos os campos obrigatórios. Super prático, né? Bom, o segundo campo eu declarei ele sem ser obrigatório, então o pessoal pode digitar ou não. O terceiro campo, que é o campo endereço, ele está com tamanho 50, mas note que quando ele é exibido, ele não é maior que o nome, que tem um tamanho 30 aqui. Por quê? Porque eu adicionei mais um comando aqui, que diz que ele é só visível até um tamanho 10. Então, se a pessoa começar a escrever aqui dentro, vamos colocar aqui, ó,
A, B, 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 A, B, B, vou botar um monte de B, ó. Tá vendo? Ele não limita a digitação do campo, mas ele limita a visibilidade. Isso ajuda para não deixar a tela poluída demais se você tem um campo muito grande e precisa economizar espaço na tela para não ficar bagunçada a sua tela, né? Bom, nós temos um campo que referencia aqui, ó, pCarID, que ele está referenciando um tipo S_CarID, e nós temos um outro que eu criei aqui, só mudei o finalzinho para 2, do mesmo tipo, mas usando um match code object, se referenciando a essa ajuda de pesquisa aqui. Qual a diferença de um para o outro? Tá? Aqui eu estou usando um demo que é da própria SAP que fornece. Tá? O primeiro, toda vez que você se referencia a um parâmetro na tela, com esse comando parameter, dizendo que você precisa se referenciar a um elemento standard, um campo standard, ele já vai puxar uma ajuda de pesquisa padrão daquele campo, ó, desde que o standard já tenha, né? O CarID aqui, o primeiro, que eu não referenciei a uma determinada ajuda de pesquisa, toda vez que eu clico no Match Code, que eu já expliquei em aulas anteriores, que são esses quadradinhos aqui, ele aparece uma janelinha para você escolher as opções, beleza? Mas se eu determinar que eu vou usar como Match Code Object uma ajuda de pesquisa específica, quando eu clicar no quadradinho, ele vai abrir aquela ajuda de pesquisa que eu escolhi. Note que ela é diferente da primeira, ela não tem duas colunas, ela só tem uma. Aí eu posso clicar aqui e vai aparecer o código de acordo com o nome daquela ajuda de pesquisa que eu selecionei. Vamos olhar o terceiro tipo aqui. Ó. Nós temos um matNR baseado num campo da tabela Mara, chamado matNR, e eu estou dizendo que é obrigatório o value check. O que isso quer dizer? Bom, vamos rodar o programa novamente e vamos colocar aqui, ó, matNR. Primeiro, que ele é obrigatório, e segundo, que o valor vai ser checado, certo? Então, vamos fazer uma busca aqui para ver se a gente escolhe um campo. Vamos marcar esse campo aqui, ó, esse ar-condicionado. Eu marquei ele, quando eu der OK, se eu tiver preenchido aqui, não vai dar problema nenhum, certo? Agora vamos mudar aqui para um nome qualquer, Rio de Janeiro. É um campo, é de um elemento caractere, deveria caber aqui, deveria ser do jeito que eu quero, mas quando eu marcar OK, ele lá internamente ele vai fazer uma checagem de que o campo não está condizente com a tabela de referência aqui da Mara. Então, como aquele campo Rio de Janeiro não existe na tabela Mara no campo matNR, o que vai acontecer é que na próxima execução do seu programa, no seu próximo evento, que nós vamos falar mais para frente, ele não vai permitir que esse programa continue, ele vai dar uma mensagem de erro. Nós temos também o campo como um checkbox, que tem o confir, que eu criei aqui, e o checkbox default X. Toda vez que você tiver um botão ou um checkbox na sua tela, ou qualquer flag no SAP, ele vai ser X ou vazio. Isso quer dizer verdadeiro ou falso. Se for X, ele está marcado. Se ele estiver vazio, ele não está marcado. Como eu disse que ele é default, como default ele é X, se eu der F8, ele já vem marcado no segundo. Tá vendo? E o primeiro não vem marcado. Mas eu posso marcar os dois, porque ele é um checkbox. Ele não é um radio button. Essa é a diferença entre esses dois de cima aqui e os de baixo. Não é só que um é um quadradinho e outro é uma bolinha, não. É bem diferente. Por isso eu até criei aqui num parâmetro diferente, vou comentar o de cima, para que nós possamos explicar como é que funciona o radio button. Para declarar o radio button, nós fazemos da seguinte forma. O R1 é Radio Button Group, e eu dou o nome do grupo, RAD1, e o R2 é do mesmo grupo, tá vendo? Isso quer dizer que eu posso ter N aqui, tá? Se eu digitar R3, Radio Button Group, RAD1, eu vou ter mais um lá, ó. Vou ativar. Vou
rodar F8. Agora eu tenho R1, R2 e R3. Beleza? Quando eu marco um, os outros são desmarcados. Então, por isso que nós temos sempre que ter mais de um no grupo. Se eu tentar criar... comentei demais aqui. Se eu tentar criar só com um, olha o que vai acontecer. Já me acusa um erro. Ó. O grupo de botão de rádio 1, só contém um parâmetro. Ou seja, como ele sempre quando você marca um, ele tem que desmarcar outro, não faz sentido você ter um radio button se você não vai ter mais de uma opção para a outra opção ser desmarcada. Por isso ele nem deixa. E o que acontece no de baixo aqui é que eu botei default X, é a mesma coisa do checkbox. Quando a tela for iniciada, já vai aparecer ali para você marcada como a escolha o primeiro, no caso aqui o S1. Beleza, galera? Então esse é o resumo de como declarar parâmetros na sua tela. Na próxima videoaula eu vou explicar como funciona o Select Options. E é um pouquinho mais complexo, também tem outras funcionalidades, mas isso vai ficar para a próxima videoaula. Agradeço aí, se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha, fala para os seus amigos na faculdade, no trabalho, etc.